Olá, graça e paz. Eu vim aqui para poder dividir com vocês uma coisa do fundo do meu coração. O Espírito Santo tem me pedido insistentemente para poder fazer alguma coisa a esse respeito. E aí eu resolvi gravar esse vídeo. Então, se você chegou aqui, por favor, permaneça, porque o Espírito Santo tem alguma coisa para poder falar no seu coração. Hoje eu queria falar sobre a palavra de Deus, sobre a importância de se ler a Bíblia. A gente vê muita gente buscando a Deus de formas diversas, lembrando que isso aqui não é sobre religião, aqui não é sobre religiosidade, aqui não é sobre crenças, aqui é sobre Deus, é sobre a palavra de Deus. Então, independente da sua religião, você é bem-vindo. E as pessoas querem encontrar a Deus e, na maioria das vezes, as pessoas querem as bênçãos que Deus pode dar, mas elas esquecem do chamado de Deus para a obediência. E eu quero te dizer que Deus tem transformado a minha vida através da palavra dele, e isso só tem sido possível porque eu de fato tenho mergulhado na palavra de Deus. Eu queria te convidar a ler a Bíblia, eu queria ensinar você um pouquinho a respeito disso. Eu ainda sou um bebezinho na fé, sei pouquíssimo sobre a palavra mesmo, mas o Espírito Santo ele vem me guiando, me direcionando. E eu vejo muita gente dizer que não lê a Bíblia porque não entende o que está lendo. Eu também. Muitas vezes eu deixei de ler a Bíblia porque eu não entendia o que estava escrito na Bíblia. Inclusive aqui na minha casa, eu cresci num lar cristão, um lar católico, e a vida inteira na minha casa tinha Bíblia. Ela estava sempre acessível. Mas a gente tinha a Bíblia aberta em cima de um móvel na sala, como se aquela Bíblia fosse um amuleto, como se ela, o objeto por si só, fosse nos proteger dos perigos desse mundo. Ou então, durante algum tempo também, eu usei a Bíblia como se ela fosse um livro de oração, onde eu abria e lia como se fosse uma oração. Em outras situações ainda, eu simplesmente pedia: Senhor, fala comigo. Abria a Bíblia, tirava um versículo e achava que aquilo era suficiente, que eu lia a Bíblia. E aí o Espírito Santo vem e me dá um soco no estômago e fala comigo: filha, você acha que me conhece? Você acha que isso é suficiente para poder conhecer o que eu tenho, as promessas que eu tenho para a sua vida? E aí eu descobri que eu precisava ler e interpretar aquilo que eu lia. Inclusive, porque eu nunca gostei de acreditar naquilo que me falavam sem questionar. Não gosto de acreditar no que me falam sem questionar. E ainda hoje eu vejo pessoas usando versículos bíblicos, passagens bíblicas, e colocam aquilo dentro de vários contextos. Inclusive, contextos onde as pessoas ofendem, magoam, são preconceituosas. E aí eu queria fazer um convite para você. Não acredite no Deus que querem pintar para você. Descubra você mesmo seu Deus. Deus quer te fazer um convite. Ele quer se apresentar para você. Não é responsabilidade da igreja, do templo, te ensinar a palavra de Deus. A responsabilidade é do cristão. Não adianta você ir à missa aos domingos e aguardar o evangelho para poder ouvir Deus falar com você. Não adianta você esperar o culto de domingo, a pregação do pastor, para ouvir Deus falar com você. Deus te chama para falar com você todos os dias no seu secreto. Quando Deus diz: entre no seu quarto e me chame em secreto, é isso de verdade que Ele espera. Ele quer falar com você. E como que Ele pode falar com você? Através da oração e através da palavra dele. Você pode abrir a Bíblia e tirar uma passagem para Deus falar com você? Pode, isso pode acontecer. Inclusive Deus fala comigo assim com muita frequência. Todos os dias eu busco um direcionamento e eu peço: Senhor, fala comigo, e abro, e realmente Ele fala comigo com muita clareza em várias ocasiões. Porém, para se agradar a Deus, para se adorar a Deus, para buscar a Deus, para encontrar a Deus, é necessário mais que isso. E Deus te chama para estudar a palavra dele. Então, só queria dividir com você. Essa é a minha Bíblia. Depois de 35 anos, eu comprei uma Bíblia para mim. Ela já está até capenguinha. Tem 1 ano de Bíblia, mas ela já está bastante usada, graças a Deus.
a minha Bíblia, eu recomendo que cada um tenha a sua Bíblia, porque na minha Bíblia eu faço as minhas marcações e levo para onde eu vou. Inclusive, às vezes eu vou pescar e a minha Bíblia tá lá na minha mochila junto com as minhas tralhas de pesca. E inclusive lá no meio da represa é um lugar onde Deus fala muito comigo. É um lugar onde estamos só eu e Deus. E aí é uma oportunidade gigante de ouvir o que Ele tem para falar comigo. Que orar é conversar com Deus. E conversar normalmente é um diálogo, não é um monólogo. A gente tem o hábito de achar que oração é só falar. Não, oração é escutar. Deus quer falar com a gente, mas se a gente não fecha a boca, se a gente não ouve, não estuda as escrituras dele, dificilmente a gente vai ouvir a voz dele. Em algumas situações ele fala audivelmente. Ele ainda não falou comigo audivelmente, eu ainda não ouvi a voz de Deus, o som da voz de Deus. Creio que um dia ele vai me dar essa honra. Mas ele ainda não falou comigo audivelmente. Mas ele fala comigo todos os dias através da palavra. Ele fala comigo através de amigos. E inclusive eu descobri que para ler a Bíblia, quem ensina é o Espírito Santo. Então você não precisa entender o que você está lendo, não. Basta seguir firme na leitura que o Espírito Santo vai testificando tudo para você. Mas é muito importante ter alguém instruído, alguém que estudou a palavra para poder auxiliar. Né? Esse auxílio, na nossa igreja, a gente chama de discipulado. Porque a Bíblia fala, Jesus fala, ide e fazei discípulos. Né? A gente precisa fazer discípulos, a gente precisa ser um discípulo. A igreja, ela não é concreto e tijolo, a igreja somos nós. O templo de Deus somos nós. E é nossa obrigação pregar a palavra dele. Uma irmã, a Fernanda, ela trouxe outro dia uma palavra que me impactou bastante, que me marcou bastante, que dizia o seguinte: a gente vem buscando a Deus, Maranata, Maranata, buscando a volta de Jesus. Mas e se ele não vier nessa geração? Quem serão os profetas da próxima geração? É obrigação nossa formar esses profetas. É nossa obrigação garantir que a palavra de Deus seja passada de geração em geração. Na época de Jesus, eles transcreveram todas essas histórias para que chegasse até nós. Imagina quantas pessoas, quantos profetas existiram. Os discípulos não foram só os 12 de Jesus. Os discípulos foram todos aqueles que continuaram levando a palavra para que ela chegasse até nós. Então é nossa responsabilidade garantir que ela chegue em todas as gerações. Inclusive, uma coisa que eu acredito muito é a nossa obrigação de garantir que a palavra seja passada com o mesmo sentimento e com a mesma responsabilidade com que nós levamos. Uma forma de se fazer isso é passar a palavra para os nossos filhos. Nós precisamos fazer dos nossos filhos também profetas do Senhor. E eles só vão ser esses profetas se nós ensinarmos, né? E é impossível a gente ensinar uma coisa que a gente não sabe. E aí vem a nossa responsabilidade, a nossa obrigação, mas que para mim hoje se tornou um prazer ler a palavra de Deus. Eu comprei um caderno. Nesse caderno eu faço anotações, eu vou lendo a Bíblia e vou fazendo anotações, anotando dúvidas e depois eu vou tirando essas dúvidas. Aqui em casa eu comprei uma Bíblia para cada um de nós, para que todos nós tivéssemos a oportunidade de conhecer o Senhor individualmente, porque a verdade é que o Senhor se apresenta para mim de uma forma e para você de outra. Né? Nós precisamos ter o nosso momento de oração em família, a busca em família, a busca como igreja, mas nós também precisamos ter os nossos momentos individuais, o nosso momento só a gente, o Senhor. Porque é no nosso secreto que a gente mostra o cristão que a gente é. Né? Nós não somos cristãos por ir à igreja, nós não somos cristãos em fazer boas obras, nós somos cristãos no nosso secreto, quando estamos só nós e Deus. Então aqui em casa, essa Bíblia é da Tereza. Na verdade, essa Bíblia era de Antônio, desde pequenininho, quando ele ganhou essa Bíblia da tia dele. E aí, ficou de herança para Tereza. E todas as vezes em que eu vou para o culto, ou que eu vou para a célula, ou que dentro de casa mesmo a gente vai estudar a Bíblia, ela pega a Bíblia dela, folheia, faz como se ela estivesse lendo, e ela já entende a importância de se conhecer o Senhor por ele mesmo, e não simplesmente pela boca de outras pessoas. Eu comprei para o Antônio e para o Rodrigo Bíblias iguais,
Olha que bacana, olha. É uma Bíblia bem moderna. Aqui atrás é um shape do skate, ela é uma lixa mesmo, olha. A Bíblia é moderna, ela foi feita por essa Bíblia. Isso não é propaganda, tá, gente? É só mostrar para vocês uma oportunidade de... A gente sempre acha que Bíblia é aquele formato antigo, e não, ela pode ser moderna, ela pode ser atrativa para os jovens, atrativa para as crianças, pode e deve, né? Aí aqui tem a história do skate. É um grupo de skatistas que perceberam a importância de se levar a palavra para esse público, um público radical que às vezes estavam perdidos exatamente pelo preconceito de alguns cristãos, né? E aí eles se uniram e fizeram essa Bíblia muito bacana, inclusive nela, todas as vezes em que Jesus fala, ela é a marcação em vermelho, então fica fácil de entender. Aí aqui em casa, Antônio e Rodrigo tem ela. Ah, outra coisa, eu tinha muita dificuldade de entender o que se falava na Bíblia. E aí eu descobri que existe uma Bíblia com uma leitura muito mais fácil, com uma linguagem muito mais fácil. Ela é a NVI, a Nova Versão Internacional. Então é uma Bíblia mais fácil de interpretar, com palavras mais fáceis. A Bíblia, gente, ela pode ser moderna ou o que for, mas a palavra é atemporal. Então a palavra não muda, não importa o que eu acredite ou o que não acredite, a palavra é atemporal, o Deus é o mesmo. E aí, inclusive, essas Bíblias foram baratinhas, gente. Eu paguei menos de R$20 nessa Bíblia. Se não me engano, acho que essa Bíblia custou R$16. Comprei pela internet. Essa aqui custou, acho que 18 ou R$20, não sei. E é uma Bíblia bacana, que ela tem ela faz uma linha cronológica que também ajuda bastante no entendimento. Ela tem os mapas aqui atrás, que é bacana, porque às vezes você faz uma leitura e a gente precisa criar um plano de como era aquele ambiente, quais eram as distâncias entre um lugar e outro. Isso faz parte do contexto histórico. Isso ajuda a gente a interpretar o que está sendo lido e é bem bacana. Hoje, no começo, vou ser sincera pra vocês, ler a Bíblia pra mim não era divertido, não era uma coisa que me atraía muito de se fazer, até pelo pouco entendimento, mas à medida em que eu fui persistindo, em que eu fui criando o hábito, o Espírito Santo foi tornando-se prazeroso pra mim. E hoje eu sinto prazer em ler a Bíblia. É muito gostoso, às vezes, quando... eu sou um bebezinho na fé ainda, eu tenho um ano de convertida, ainda não passei pelas águas, ainda não fui batizada, mas o Espírito Santo tem feito grandes coisas na minha vida, e eu sinto que é através da obediência, e eu só tenho descoberto que essa obediência, porque eu tenho lido a Bíblia, porque eu tenho conhecido pelos meus próprios olhos aquilo que o Senhor espera de mim. É impossível agradar a Deus sem saber o que Ele espera da gente, e tudo que Ele espera está aqui. Inclusive as promessas dele para minha vida também estão aqui. Então hoje eu leio a Bíblia com prazer. Eu espero ansiosa o momento de vir aqui para o meu quarto e de fazer a minha leitura. Principalmente quando eu estou entendendo. Os primeiros livros que eu entendi da Bíblia foram... Eu li primeiro Samuel, eu já tinha lido outras vezes, já tinha lido os evangelhos de João, Marcos, Mateus. Mas aí o Espírito Santo me levou em Samuel de volta. E aí eu comecei a ler Samuel, li Samuel 1, Samuel 2, Reis 1 e tô em Reis 2. E é a primeira vez que eu tô entendendo tudo, que eu tô identificando os personagens bíblicos. E é tão gostoso, às vezes quando eu tô ouvindo uma ministração e eu lembro da referência da Bíblia e eu identifico. Gente, é maravilhoso, é muito gostoso. Acho que só quem tá na presença do Senhor, quem tem vivido pelo espiritual, consegue entender o que eu tô falando. E se você ainda não foi chamado dessa forma, na verdade você já foi chamado, o Espírito Santo chama todos nós, mas se você ainda não sentiu esse chamado, eu te convido agora. Dê a oportunidade de conhecer a Deus com seus próprios olhos. Eu sempre falei minha vida inteira, quando me perguntavam assim, você já aceitou Jesus? Eu, claro, desde que eu nasci. Sempre aceitei Jesus, que pergunta, e eu ficava brava ainda com quem perguntava. Mas a verdade é que eu não conhecia Jesus. Não conhecia de fato Jesus. E assim, misericórdia por isso, Senhor. Eu vivi 30 e tantos anos da minha vida sem conhecer Jesus. E agora que eu estou conhecendo, eu estou apaixonada. Estou sim no meu primeiro amor, vivendo o meu primeiro amor, apaixonada por Jesus e entendendo a minha responsabilidade de levar a palavra. Entendendo o meu chamado de ser discípulo, o meu chamado de ser profeta do Senhor. E eu venho profetizar sobre a sua vida.
que tudo vai bem, que o Senhor vai entrar nos seus planos, que o Senhor vai entrar nos seus sonhos e vai realizar tudo que está dentro do seu coração de acordo com a vontade dele. Mas para você conhecer a vontade dele, você precisa ler a Bíblia. Aceita o meu convite? Se você tem interesse de ler a Bíblia, mas porventura não tem, outra coisa bacana. Existem vários aplicativos que você pode baixar no seu celular e tem a Bíblia completinha. Tem o Pão do Dia, que traz uma mensagem todos os dias e ajuda muito nesse hábito que a gente tem que criar da leitura da palavra. Mas se você, porventura... E são gratuitos esses aplicativos, tá, gente? Mas se porventura você não conseguir baixar, e ainda se você quiser ler a Bíblia... inclusive eu recomendo a Bíblia física, faz toda a diferença. Eu tenho no meu celular, mas eu recomendo ela física. Deixa uma mensagem aí embaixo. Se você tem vontade de conhecer a palavra de Deus, eu vou dar um jeito e eu vou correr atrás para poder providenciar uma Bíblia para você. Quero muito que apareça milhares de mensagens, e aí eu não sei se eu consigo cumprir de conseguir a Bíblia para todo mundo, mas a gente faz o que pode, a gente tenta. E aí, se você quer começar um estudo bíblico, me procura. Nós temos discipuladores loucos para levar a palavra de Deus para você, para tirar as escamas dos seus olhos e te fazer conhecer esse mundo espiritual que é tão maravilhoso que Deus te chama a conhecer. Então vem, Jesus está te esperando, viu? Fica com Deus, Deus te abençoa. Muito obrigada por ter ouvido essa palavra até aqui.